Aleluia. Bom estar aqui novamente. Dias atrás eu estive aqui também na quarta-feira e comecei uma palavra e disse para vocês que continuaria sobre a revelação de quem é Deus. Parei na quarta-feira naquele dia porque até comentei, não adianta você falar mais do que um tempo determinado pelo Espírito, senão não há aproveitamento. Marcel e Ingrid, obrigado. Muito bom ver vocês. Essa moça aqui eu conheço ela desde quando era pré-adolescente. E depois o Marcel também. Mateus capítulo 16, verso 13 até o verso 17. Mateus 16, de 13 a 17. Indo Jesus para todos os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A revelação de quem é Jesus. Domingo aqui eu citei em alguns momentos que os pregadores deste tempo, ensinadores, principalmente da internet, criaram um Jesus fofinho, no evangelho fofinho, que não existe. O evangelho é confronto, o evangelho é correção, e conhecer Jesus é essencial. Quem é, a natureza dele. Eu citei inclusive no domingo Apocalipse 19, verso 13, que diz que ele é a palavra de Deus. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou a palavra de Deus. Evangelho de João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele é a palavra. Talvez você pergunte, mas é esse livro que nós carregamos? Não, são os princípios. São os princípios. A natureza de Jesus está descrita nesses princípios, que são princípios eternos, que a própria Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Ele é a palavra de Deus. E João Batista também teve essa revelação em João 1, de 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existe antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Olha só, João, primo de Jesus, eu não o conhecia. E disse que Jesus tinha vindo antes. E João, humanamente falando, era mais velho do que ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Olha só a revelação de que João Batista
tinha a mesma revelação que Tomé teve. Tomé é aquele que não participou do culto com Jesus assim que ele ressuscitou. E aí contaram para ele: nós vimos o mestre, Jesus esteve aqui. Como? Se eu não puder enfiar o dedo na sua ferida, eu não creio. E Jesus, uma semana depois, o confronta. E ele faz uma declaração linda: Senhor meu e Deus meu. Assim foi com ele. Pessoas que tiveram revelações profundas. Você se lembra de Jó? Jó foi uma história longa, durante os 42 versículos, 42 capítulos. Quando chega em Jó 42 versos 5, ele diz: agora eu conheço, antes eu conhecia de ouvir falar. E essa talvez seja a geração que menos conhece o Senhor, porque é que menos jejua, que menos ora, que busca e que santifica. Essa é a realidade dos fatos. Outra situação também que me chama a atenção, em Lucas 18, quando Jesus ia passando na estrada, indo para Jericó, disseram para ele ouviu: o Messias está passando, o Mestre está passando, Jesus está passando. O que ele disse? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu com Bartimeu? Ele teve a revelação de quem? De quem Jesus era. Ele teve a revelação do caráter messiânico de Jesus. A mesma coisa com a mulher sírio-fenícia. Quando ela correu atrás de Jesus, os discípulos disseram: mande que essa mulher vá embora, está fazendo barulho atrás de nós. Mas ela gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabia, uma estrangeira tinha a revelação de quem era Jesus. Estou falando rápido porque nós tratamos disso aqui na quarta-feira que eu estive aqui. Agora, o que impede? Vamos conversar hoje o que é que impede a revelação plena de quem é Jesus. Inclusive eu contei para vocês sobre a parábola dos 7 sábios do elefante. Lembra-se que eu contei para vocês? Pois é. Mas o que impede? O primeiro grande impedimento à revelação de quem o Senhor é, o conhecimento dEle, intimidade com Ele, é a soberba. Vamos para Isaías capítulo 6. Livro de Isaías capítulo 6. Vamos ver o que diz a palavra. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que visão maravilhosa! As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aí vocês continuam a leitura, mas eu quero que você volte, Gabi, no versículo 1. Olha só, o que diz o versículo 1? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Porque Isaías, como profeta, ainda não tinha a revelação plena de Jesus. Por quê? Por causa da soberba. Ele habitava exatamente no palácio do rei Uzias. Alguns pensadores dizem que ele era parente, inclusive, da monarquia naquela época. A verdade é que ele estava contaminado por aquilo que tinha dentro do palácio. Vamos para o segundo livro de Crônicas, capítulo 26, verso 1. Segundo Crônicas 26, verso 1. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto
reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus. Olha, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Ele sabe nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez, o quê? Prosperar. Bem, mas o que tem a ver então a trajetória de Uzias com a soberba na vida de Isaías? Tudo a ver. Pule para o verso 16 do mesmo capítulo. Verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele foi colocado para fora. Você sabe que ele ficou leproso, precisou que Jotão, seu filho, governasse a nação. Mas a soberba começou a fazer parte da vida deste homem, depois que ele prosperou, que o reino cresceu e que o reino foi estabelecido. Foi esse contexto que fez com que Isaías tivesse a sua vida contaminada pela soberba por causa deste homem, o rei Uzias. É isso que nós devemos prestar atenção, porque quanto mais nós recebemos de Deus, mais nós precisamos nos humilhar. Porque nós que chegamos aqui para ministrar a palavra, né, pastor Renan, a palavra não é nossa, a unção não é nossa, a igreja não é nossa, nem nós somos de nós mesmos. Ensoberbecer por quê? Olha só o que diz Provérbios 15, 33. Provérbios capítulo 15, verso 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, a humildade precede a honra. Quer dizer que a humildade vem antes da honra. Porque capítulo 4, verso 6 de Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àqueles que são humildes. Então não adianta ensoberbecer. Isaías só teve a plena revelação de quem era Deus quando o rei Uzias morreu. Certamente ele perdeu a boquinha no palácio, possivelmente. E agora então ele começa a perceber o ambiente que ele estava vivendo, o ambiente que o contaminava. Olha só o que se diz em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Provérbio 18, 12, olha só o que diz, Provérbio 18, 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. A Bíblia é muito clara, e tem muitos outros textos que falam sobre isto. Deus existe. Vamos analisar um pouquinho, capítulo 5, verso 5, da primeira carta de Pedro. Parabéns atrasado, Vitor. Parabéns. Olha só. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Presta atenção nesse texto. Olha só. O que Pedro coloca para nós? Colocando a seguinte questão: a humildade e a soberba e a resistência de Deus. Quando chega o verso 6, fica um pouco mais claro. Verso 6. Rogo, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. O que Pedro está falando para nós através do Espírito Santo? Que nós precisamos, cultivar a humildade, nos mantendo debaixo do governo de Deus, porque no tempo dele nós seremos exaltados. Então não é no nosso tempo. Aqui o que Pedro está combatendo na nossa vida, sabe o que é? Controle. A necessidade do ser humano de controlar.
E nós não controlamos nem mesmo a nossa respiração, nem se estaremos vivos no dia de amanhã. Não temos governo algum sobre nada. Mas o ser humano vive buscando controlar. E aqui Pedro está combatendo exatamente isto. E ele deixa essa ideia mais, digamos assim, mais clara quando vem o verso 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E agora o que Pedro está falando para nós? Se nós estivermos debaixo da competente mão do Senhor, nos humilhando, entendendo que existe, tudo é no tempo dele, e agora entregando a Jesus, primeiro entregando a ele esse governo, esse controle, aí então nós recebemos a paz. Aí a ansiedade é resolvida. Tudo começa no verso 5. Porém tem um agravante no verso 8 que diz que o diabo, nosso adversário, anda de redor rugindo a quem possa tragar ou devorar. O que Pedro está falando para nós? Que quando nós tomamos o controle nas nossas mãos, por causa da soberba, nós estaremos expostos a esse versículo que está aqui, ó. A soberba no 7, a ansiedade no 7, e sendo atacado por Satanás no 8. Por quê? Porque nós queremos estar no controle e não Deus no controle. Isso é muito claro para nós. Se nós não entregarmos o controle para que Deus governe, confiando nele em todo o tempo, aquele que anda ao derredor rugindo como leão, ele vai ter como penetrar e contra-atacar. Além de que a qualidade de vida, que a ansiedade é uma praga desse tempo, porque é uma geração que não confia em Deus. É uma geração que, infelizmente, quer governar o seu próprio destino. Uma geração que quer ser independente de Deus. E Deus não lida com isto. Nós somos dependentes de Deus. Sabe por que o pastor Marcel e Iris subiram aqui e a glória de Deus veio? Porque depende de Deus. Porque se fosse, sabe, a questão artística, a capacidade de tocar e cantar, nada aconteceria. É dependência. E a soberba precisa ser resolvida na nossa alma. Isso é uma luta diária, você pode ter certeza. Principalmente quando as coisas começam a dar certo. A nossa alma começa a achar que nós somos alguma coisa, que nós não dependemos de Deus. Isso é sutil. Mas é Ele que confirma a obra das nossas mãos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Isso está no Salmo 90, 17. E olha, quem escreveu isso foi Moisés no deserto. É Ele que confirma, é Ele quem faz. Ou nós aceitamos que há uma paternidade sobre nós, ou nós não vamos chegar a lugar algum. Que temos um pai que sabe, que cuida de nós, mas que também corrige. Hebreus fala que só não é açoitado aquele que não é filho. Ele é que corrige, mas o soberbo não aceita a correção. É interessante que quantas pessoas deixam as igrejas, não estou falando simplesmente aqui de Monte Sião, mas é uma geração soberba, uma geração melindrosa. Quando ela ouve algo que não agrada, não se humilha, ela prefere sair. É assim que funciona. Diga: Senhor, me livra disto. Ezequiel 28, 17, vamos dar uma olhada nesse texto. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus, para que te contemple. Sabe quem o profeta está falando? De Lúcifer, de Satanás.
Ele que queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Depois vocês pesquisem Isaías capítulo 14. Vocês vão ver o que aconteceu com ele. Segundo passo para o conhecimento de Deus, óbvio. Agora nós já estamos prontos para nos apegarmos à palavra do Senhor. Porque agora nós seremos então dirigidos pelos princípios do Senhor, pela palavra de Deus. Quem se lembra aqui, não projeta, Salmo 119, 105, o que diz? Vamos lá, gente, não tenha medo não, vamos lá. Isso, é isso aí. Mas o Salmo 119, no verso 11, diz: como poderá o jovem purificar o seu caminho, observando esse caminho pela palavra de Deus? Lembra-se disto? O verso 11 diz, o que diz? Guardei, protegi, escondi a tua palavra no meu coração, para o quê? Não pecar contra ti. Pula para o 50, Salmo 119, 50, 50, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me dá vida. Volte para o verso 25, olha só, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E aí vai o verso 107, 105, 107, 125, 149, 154, tudo fala a mesma coisa acerca da palavra de Deus, mas eu quero que você projeta para nós, Gabi, 1 Pedro 1, 22, olha só o que diz, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Verso 2, 23, vamos à sua voz, já. Então nós fomos regenerados pela palavra. Sem a palavra de Deus não tem regeneração, não tem conhecimento de Deus. Eu sei que tem muita gente que conhece mais, muito mais do que nós a palavra, mas não tem relacionamento com Deus. Tem grandes teólogos, por exemplo, nas faculdades. Quem já fez faculdade de teologia sabe que a maioria dos professores nem se vira Jesus, eles servem, mas conhecem, mas não tem a revelação de quem é o Deus da palavra. O que acontecia com os discípulos de Jesus, né? Eram indoutos, como diz a própria palavra, mas conheciam Jesus, e conheciam de perto. Mesmo assim, quando você analisa Mateus 28, 16 e 17, você vai ver que depois que Jesus ressuscitou, Jesus ordenou: vocês vão para um monte, eu vou indicar para vocês os 11 discípulos, porque Judas tinha ficado pelo meio do caminho, mas chegando ali, alguns duvidaram e outros adoraram, e olha que andaram com Jesus o tempo todo. Foi quando ele disse no verso 18: eu dou poder a vocês, então ide, no verso 19. Mas é toda uma trajetória de relacionamento com Ele. Eu pergunto para você, não responde, só responde para você, não é para mim não. Quantas vezes você já leu a sua Bíblia capa a capa? Quantas vezes? Eu me lembro que, muitos anos atrás, a minha igreja era a Assembleia de Deus em Paú, Vila Velha. E lá tinha um presbítero, estava sempre junto lá. Eu fui batizado lá, inclusive, nessa igreja. Era o pastor Jairo Castelo, está vivo até hoje, velhinho. E aí então Deus me mudou para outro canto, então fui para outra igreja, alguns quilômetros, bons quilômetros de lá, de Paú.
determinado dia, pastor Renan, eu encontrei com esse presbítero que eu conhecia de lá. E aí, conversa vai, conversa vem, perguntei como você está e tal, animado com ele. Como é que está lá em Paú? Sabe o que ele disse? Não estou mais lá. Agora eu conheci a verdade. E ele tinha ido para uma religião herética, que eu prefiro não dizer o nome. 25 anos naquela igreja. Ele conhecia Jesus? Não conhecia. A palavra ele conhecia, mas não a revelação da palavra. Essa é a grande questão. Então nós precisamos, sabe, nos humilharmos diante do Senhor e dizer: Senhor, fala comigo, eu preciso te conhecer, eu não quero apenas ler, sabe? Ou talvez você diga: já li a Bíblia 10, 15, 20 vezes. Isso é importante que você faça, mas nós precisamos ter uma revelação do Deus da Bíblia. Porque a palavra do Senhor, inclusive, ela traz prosperidade. Vocês querem ver João 15, 7? Às vezes as pessoas buscam a prosperidade do reino. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Pensa bem, quando você olha para João capítulo 14, verso 13 e 14, ali Jesus vai falar de que nós podemos, através do nome dEle, fazer coisas grandes, orando no nome dEle. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. No meu nome. Jesus está falando, você precisa pedir no meu nome. Isso aqui é uma procuração que é dada. Agora eu te pergunto, você vai dar uma procuração para quem você não conhece? Não dá. Jesus está dizendo para nós, se nós o conhecermos, então Ele vai dar uma procuração para mim e para você, para agir no nome dEle, Ele vai fazer por nós, porque conhecemos Ele. Eu tenho certeza absoluta que você não vai ao cartório e dar uma procuração para alguém agir no seu nome, alguém que você não conhece. Não vai fazer. Então é intimidade com Deus, sermos verdadeiramente adoradores, muito mais do que nós cantamos os louvores aqui na casa do Senhor, mas os louvores precisam fazer sentido para nós. Talvez você canta sem prestar atenção na letra. Amém? Meu Deus, ninguém, nem uma mesinha aí. Olha esse texto, Mateus 14, 28 e 29. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Se é o Senhor, então manda que eu vá. E Jesus disse: vem. E debaixo da palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Não foi porque ele era craque em andar sobre mares. A palavra vem. Este é o significado do poder de Jesus através da sua palavra. A terceira coisa que impede o conhecimento de Deus é a questão dos ataques do adversário. Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, 9. Presta atenção nesse texto. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha só. Por quê? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Depois vocês leem até o verso 12, ok?
O que eu quero que você entenda da parte de Deus, volte para o 9, o verso 9, Colossenses 1:9, isto: que nós tenhamos entendimento espiritual. Gabi tem uma tradução que fala inteligência espiritual, localiza para nós. Talvez seja a Revista Corrigida, NVI, uma dessa aí. Isto. Corrigida fiel. Em toda sabedoria e inteligência espiritual. Por que eu estou falando acerca disso da parte de Deus? Porque nós precisamos, aprender a mapear, a entender o reino do Espírito. Quando você olha, por exemplo, para 1 Coríntios 12, no verso 9 e 10, olha só o que diz: e é outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, 10, a outra operação de maravilhas, a outra profecia, e a outro dom de discernir espíritos, inclusive caminha junto com profecia, e a outra variedade de línguas, a outra interpretação de línguas. Está falando dos dons espirituais. Então, o que eu quero dizer com essa história aqui? Que nós precisamos entender o reino do Espírito. Por exemplo, tem gente que recebe uma profetada que não vem da parte de Deus, o diabo falando na boca da pessoa, e a pessoa se recebe. Por quê? Não tem inteligência espiritual, não tem discernimento de espírito. Entra numa briga com Satanás sem perceber que entrou no ringue com ele. Deixa eu dizer algo para você. Existem 3 céus. Quantos? 3 céus. Existe o céu atmosférico, existe o céu galáctico, onde estão as estrelas, existe os céus dos céus. E depois você analisa que está em 2 Coríntios 12, que Paulo esteve lá. Então são 3 céus. Quando você olha para Efésios capítulo 2, verso 6, dá uma olhada nisto. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar lá no 3º céu, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. É a nossa posição em Cristo, é lá. Como que funciona então essa batalha? Que o adversário, se insurge contra nós. Ele faz com que aquelas pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento de Deus, sentam ao lado de Jesus, mas não conhecem Jesus, ele atrai essa pessoa para o 2º céu, aonde a batalha com ele é travada e ele ganha a batalha. Isso é a noção de batalha espiritual. Agora, o que nós precisamos então? 1 João 3,8, o que diz a palavra? 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mas se não tem intimidade com Jesus, se não tem autoridade para usar o nome dele, como se fosse uma procuração, serão palavras vazias. Nós vimos que ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Mas nós precisamos ter consciência do Salmo 34:7, que diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, aqueles que temem a Deus, conhecem a Deus e os livra. Então, se nós temos o conhecimento de Deus, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. O diabo pode estar ao derredor, como está em 1 Pedro 5,8, nunca vai chegar até nós. Mas se nós tivermos o quê? Intimidade com Deus. O anjo, ele vai trabalhar por nós, se nós tivermos intimidade com quem? Com quem dá ordem a ele. Inclusive eu já vi muitos pregadores mandando que anjo vai para lá, anjo faz isso. Nós não temos autoridade para fazer isso. Salmo 91:11 diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos. É ele quem dá ordem. Nós não temos autoridade para dar ordem aos anjos.
Isso é noção de batalha espiritual. Porque o sujeito trabalha em todo o tempo para que nós nos tornemos pessoas decepcionadas com Deus. Inclusive, até contei aqui bem lá atrás, de um pastor que nós damos cobertura, nós acompanhamos numa cidade chamada Itacoatiara, no interior do Amazonas, 280 quilômetros depois de Manaus. A última vez que ele falou comigo, ele falou que está decepcionado com Deus. Eu não consegui mais falar com ele. Para falar com ele, eu vou ter que ir lá no interior do Amazonas. Possivelmente deve ter deixado a fé. Aí a minha pergunta é: conhecia o Senhor? Não conhecia. Porque quando você olha para o Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, olha só o que diz: essas coisas vos tenho dito para o quê? Tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeira coisa que nós precisamos observar nesse versículo, uma realidade. Tem 3 R's aqui. Qual a primeira? O primeiro R: no mundo nós vamos passar por aflições, isso é bíblico. Segundo R, uma reação, nós precisamos do que? Ter bom ânimo, precisamos reagir perante isto. E o terceiro R é o resultado: eu venci o mundo. Se nós, nesses últimos dias da história da igreja na terra, não tivermos realmente uma intimidade com o Senhor, não vai suportar as demandas espirituais que virão. Lembre-se de 2020, da pandemia, que eu quase morri nela. É só o começo, porque dias difíceis estão chegando. Eis que venho sem demora, diz o Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, presta atenção nesse texto, desembaraçando-vos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja bem, o que o escritor de Hebreus fala aqui? Ele coloca que peso é diferente de pecado, pecado é diferente de peso. O ser humano, ele peca e não conserta, e quando conserta não entende o que está escrito aqui. Porque o peso decorrente do pecado é a arma de Satanás contra nós. Aí a pessoa, por exemplo, é chamada para fazer uma visita a um centro espírita, mas nunca foi espírita. Vai lá, pronto, já fez a aliança, já está enlaçado. Deixou testemunho de Jeová entrar dentro de casa, está enlaçado. Parou para dar conversa para eles, está enlaçado. Porque a segunda carta de João diz, no verso 7 até o verso 11, acerca disto. O mundo espiritual é extremamente sensível, está em todo o tempo tentando nos enredar. Se não vigiarmos, nós cairemos nessas armadilhas. Então aqui está dizendo o seguinte, que o peso é diferente de pecado. Eu pequei e confessei. Tá bom, glória a Deus que você confessou. Mas o peso desse pecado você já resolveu? Olha só que está em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Vamos lá? Para vocês me ajudarem? Já. Nem deis lugar ao diabo. Isso aqui fala literalmente de espaço físico.
Quando a pessoa abre a porta da sua casa, do seu apartamento e deixa o sujeito entrar. Como é que isso acontece? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí o que acontece? Vem algo dentro de casa grave, vem discussões, abre a porta, o demônio da discórdia entra, a pessoa se arrepende porque é crente, viu que fez bobagem, pede perdão, Deus perdoa, a porta é fechada na hora. Mas aonde que o sujeito ficou? Lá de dentro. Isso é o peso. Aí as brigas continuam, não sabe por quê. Muito simples isso. Mas eu tenho uma ótima notícia para nós aqui. Vocês querem uma boa notícia? Apocalipse capítulo 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Existe um acusador apontando o dedo para nós diante de Deus. Mas o verso 11 vai dizer, a uma só voz, já. Porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. E aqui está dizendo: pois os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Quer dizer, mudança de vida, mudamos a vida, temos um testemunho, mas também temos o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Está ali, ó. E mesmo em face da morte, não amar a própria vida, isto é, não vendemos os nossos valores, não trocamos os nossos valores. É isso que a palavra está falando. A igreja, sabe, a igreja de Jesus, esse tempo, estou falando aqui em Monte Sião, ela precisa entender essas coisas, porque a guerra é contínua e ela será ainda mais renhida à medida que vai chegando o grande dia. Porque o sujeito vai tentar ceifar o máximo que ele puder. Isso é real. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O 8 vai dizer: se nós não dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós podemos sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, purificados pelo sangue do Cordeiro. Isso o adversário não tem poder contra o poder do sangue. Amém? Tem guerreiro aqui? Eu sei que tem guerreiros aqui. Nesse momento da história humana só está de pé quem é guerreiro. Quantos ficaram pelo meio do caminho, inclusive parentes nossos, que já não mais servem o Senhor, que outrora serviam. Ou foi uma decepção, uma ferida, ou um abandono, uma rejeição, não sei, mas muitos ficaram pelo meio do caminho. Por isso que nós precisamos guardar para não perdermos a coroa que o Senhor colocou sobre nós. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Meu Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4 e 5, para vocês lerem. Vamos lá? Já.
Vamos lá, os 5 já. Não vence o mundo se não tiver a revelação de quem é Jesus. Aquele que crê que Ele é o Filho de Deus. Esse vence o mundo, vence o diabo e vence a carne. O próprio João falou sobre isto. Aleluia. A quarta atitude para o conhecimento de Deus é a santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito, muito claro isso aí. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quer dizer, se nós não cuidarmos da nossa alma, nós vamos ter problema. Porque o perdão, ele é essencial na vida do crente. Mateus 6, 14 e 15 fala sobre isto. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aleluia. Mas vamos pensar aqui. Como é que Deus nos ajuda acerca da santificação no mundo tão tenebroso? Quais são as ferramentas que Deus tem para nós, para a nossa santificação? São 3. A primeira ferramenta é a palavra. Olha só que está escrito em João 15:3. É a palavra de Deus. João 15:3. Vós já estáis limpos, santos, pela palavra que vos tenho falado. Então, quando nós nos expomos à palavra, você está aqui no culto de quarta, você está no culto de domingo, nas outras ministrações, essa palavra vai limpando, 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 limpando e nos santificando. Eu li uma historinha um tempo atrás, muito interessante, que um discípulo foi até o mestre está sempre sentado num lugar mais superior, né? Aquela figura do mestre, impoluto, e chegou perto dele e fala: eu tenho lido a palavra, tenho ouvido, mas eu não consigo guardar. Aí ele olhou para um lado, olhou para outro, esse mestre, e viu um balaio velho, cheio já de terra, com fundo meio podre, e disse para o discípulo: pega esse balaio, vai lá e enche d'água e traz para mim. Ele foi lá e colocou água no balaio e começou a voltar, e chegou até o mestre, falou: mas balaio ainda velho não vai segurar água. O mestre falou: volta lá de novo. E assim ele foi por diversas vezes, até que no final ele olhou para o balaio e viu que não tinha mais nenhuma impureza no balaio, o balaio estava limpo. Ele falou: é dessa maneira que a palavra faz conosco, que ela nos santifica, ela nos purifica, ela nos limpa. Ela faz a verdadeira faxina na vida da gente. Ela nos santifica. João 17:17. Vamos ver na oração sacerdotal o que Jesus orou. João capítulo 17, vê: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Somos santificados pela palavra. Na oração sacerdotal. A segunda ferramenta que Jesus utiliza para nos santificar nesses dias tão difíceis é o sangue do Cordeiro, que nós já vimos. 1 João 1,7, você que está anotando. A terceira ferramenta que Deus utiliza para nos santificar, o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque já no 19 vai dizer: falando entre vós
olha só, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, até a comunicação se torne uma ferramenta de santidade, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por quê? Porque no verso anterior, nós abandonamos a embriaguez do mundo e somos agora cheios do poder do Espírito. Por que Paulo está falando isso? Porque ele começa no 14, quando ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então começa no 14, que nós precisamos nos levantar de entre os mortos, das más influências do mundo tenebroso, sair do meio disto. Isto é uma separação. Não estou falando para nós sermos sectários, não é isto. Paulo disse: se nós fizéssemos isto, não teríamos comunhão com ninguém, nem ganharíamos ninguém. Mas você pode estar junto com o ímpio e não andar com ele. Você pode caminhar perto de pessoas e não ser contaminadas por elas. Deus disse para Jeremias que eles venham a ti, mas você não vai a eles. Essa palavra Deus deu para Jeremias. Você que trabalha no ambiente, talvez até difícil, aquilo não vai te tirar a sua santidade, se você conhece Jesus. Mas você vai andar com o Senhor e vai testemunhar de vida para essas pessoas. Né, Gabi, lá na faculdade, tantos anos de faculdade, né? É fácil? Não é fácil, não é. Mas é manter a postura. Porque 86% dos jovens cristãos vão para a universidade e se desviam. E glória a Deus pela sua vida. Chegou até o final. Você faz parte da minoria que não se perde no meio do caminho. Sabe que Pedro disse, 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E tem muitos outros textos que nós poderíamos aqui trazer nessa noite. Quinto, para conhecermos o Senhor, vida de oração. Vida de oração. Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Olha só. O que Jesus estava falando nessa parábola? Ele contou uma história que numa determinada cidade tinha uma viúva. E essa viúva tinha uma causa na justiça e precisava que esse juiz agisse por ela. Porque tinha um adversário. E aquela viúva então ia ao juiz e dizia: meritíssimo, julga a minha causa. Ele não julgava. O que eu estou falando agora é por minha conta. Cedo pela manhã ela estava lá, esperando o juiz chegar e dizendo: meritíssimo, julga a minha causa. Ele saía para almoçar e dizia: julga a minha causa. Voltava do almoço: julga a minha causa. Sabe o que ele disse? Eu não temo a Deus, não respeito aos homens, mas a mulher está me importunando, vou julgar a causa dela. E fez justiça contra o adversário. E aí quando chega no verso 7 e 8 de Lucas capítulo 18, você vai ver: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora apareça chamando, demorado em defendê-los? Quer dizer, está falando da oração. Aí o 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É a grande pergunta. Por que não oramos? Porque não cremos que Deus vai intervir. Essa é a grande questão. Ou queremos que as pessoas somente orem por nós. Mas se é algo que é nossa responsabilidade, nós precisamos sim que orem por nós. Mas a maior parte, a maior responsabilidade é nossa diante de Deus. Porque nós o conhecemos e saberemos que Ele fará por nós justiça. Porque Ele é Deus que intervém.
Esse é o teor dessa parábola. Você se lembra daquela história de que uma determinada pessoa recebeu alguém na sua casa, era tarde da noite e não tinha pão? Me parece que é Lucas 5, vê se é isto. E aí então, ele foi na casa do vizinho e bateu lá na casa do vizinho. Eu preciso de pão, eu recebi visita em casa. Aí o vizinho disse: não, os meus filhos já estão na cama, eu não vou dar pão para você. Mas ele bateu de novo, ele continuou batendo e batendo, até que aquela pessoa levantou-se e foi lá e deu o pão que ele precisava. É isso mesmo, Lucas 5? Ok. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem... Não é Lucas 5, não, então vê se é Lucas 11. Lucas 11. Acho que é Lucas 11, 5, deve ser. Isso mesmo. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, ele dará tudo o de que tiver necessidade. Sabe o que é isto? Persistência na oração. O resultado não vê hoje, mas amanhã ele virá. Vocês querem ver? Lucas 12, 24. Lucas 12, 20. Não, Marcos 12, 24, perdão. Marcos 12, 24. Aleluia. Não é isto. Errei o endereço. 11, 24. 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. Amém? Diga assim: a oração funciona. Diga assim: o Senhor responde às minhas orações. Sexto, vida de adoração. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar, pastor Renan, no grupo, porque não vai dar tempo, isso aqui tem um monte de coisas ainda. Vou colocar no grupo, que aí cada um estude, leia, tá bom? Ensine para outro. Eu sei que você anotou os textos, porque essa montoeira de textos não estão aqui. Aqui tem linhas gerais, mas você pode acrescentar, tá bom? 7, deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo. Esses 2 textos eu quero conversar com vocês, rapidamente. Romanos 8, 14 até 17. Romanos 8, 14. Acho extremamente importante isso aqui. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isto é, conhece a Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Isso está falando da paternidade de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Segundo texto, 1 Coríntios 2,
de 9 a 12. Vamos lá, 1 Coríntios 2, de 9 a 12. Vamos ver aqui se nós somos realmente guiados pelo Espírito do Senhor. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus, olha só, compensa ou não compensa conhecer a Deus? Pronto, verso 10. Mas Deus nolo revelou, isto é, pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Aí o 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Essa geração corrompida é guiada pelo Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos porque Deus, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que esse texto está falando? Rapidamente, para nós fecharmos. O Espírito Santo vai no coração do Pai e traz ao nosso coração. É o que a Bíblia está falando. Agora nós precisamos ter o quê? Ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para entender. Então nós precisamos termos os canais abertos para que Deus possa nos ministrar. Por que as pessoas são cegas, surdas e sem entendimento? Porque são guiadas pelo espírito do mundo, do verso 12. Completamente cegos e surdos e sem entendimento. É o espírito do mundo que está guiando a vida dessa pessoa. Porque o Espírito Santo já foi no coração do Pai e já trouxe ao nosso coração uma revelação. Qual é a nossa herança? Mas a herança não chega, porque ouvidos não ouvem, olhos não veem e o coração não entende. Conhecer a Deus é a melhor aventura do ser humano. Amém? Então vamos colocar de pé. Talvez o entendimento de Deus que você teve até aqui seja aquilo gerado por outras pessoas, pelos seus pais, por família. Porque eu estou falando aqui, sabe, o conhecimento de Deus não de uma religião. Não estou de forma alguma execrando a religião, mas o conhecimento de Deus é acima da religião. É preciso ter esse entendimento. O conhecimento de Deus é o relacionamento pessoal que cada um de nós precisa ter com Ele. E Ele se manifesta a cada um de nós de forma diferente. O que nós precisamos é despertar em nós este amor por Ele. E Ele vai se revelar a você de uma forma sobrenatural. Curva sua cabeça e feche os seus olhos. Se compromete com o Senhor que você vai buscá-lo mais e mais. Mais e mais. Conhecê-lo. Conversa com Ele o dia inteiro. Não saia do terceiro céu, onde você está sentado espiritualmente ao lado de Jesus. Não saia de lá. Não deixe a sua mente devagar, mas foque no conhecimento dEle. Fala para Ele que você quer conhecê-lo mais e mais. E nós vamos cantar daqui a pouquinho, né, meu pastor? Vamos lá. Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais.
Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Eu quero olhar em seus olhos, consumido pelo teu olhar, pelo teu amor. Quero subir em teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer, Pai. Quero te conhecer como tu és. Eu quero te conhecer, Jesus. Quero te conhecer mais e mais. Hebreus capítulo 12, verso 27. Hebreus 12, 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Sabe, Deus precisa arrancar de nós essas coisas antigas, nos livrar daquilo que é reino, aquilo que é a cultura do reino, aquilo que é conhecimento do nosso Pai. Isto permaneça. As pessoas chegam na igreja, pastor, cheio de entulhos do mundo, entulhos de outras igrejas, de religião, mas zero de conhecimento de Jesus. São coisas que preocupam a gente, porque quando vem as dificuldades, elas não entendem que é Jesus trabalhando e leva para a questão pessoal, como se fosse uma punição ou qualquer outra coisa. Tiago disse em Tiago 1:2, que nós devemos nos exultar, pular de alegria quando passarmos por provações. É Deus trabalhando conosco. Mateus capítulo 5, verso 10, olha só aqui, tremendo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. As coisas abaláveis precisam ser arrancadas de nós, milindres, beicinho e tantas outras coisas, para aquilo que é eterno prevaleça. Deus vos abençoe. Quero olhar em seus olhos, ser consumidos pelo teu olhar. Quero subir em teu